Olá e bem-vindos. Hoje vamos analisar mais a fundo a vida e a carreira de Salma Hayek. E para isso temos como guia a informação detalhada, bem rica até, do artigo dela na Wikipédia em português. Exatamente. Vamos olhar para esta atriz, produtora, modelo, mexicano-americana, um percurso, olha, mesmo notável. Sim, o nosso objetivo é mesmo esse: extrair os pontos-chave, os factos mais marcantes dessa fonte, tentar perceber como é que a Hayek navegou desde as telenovelas no México até se tornar, bem, uma figura de enorme influência em Hollywood e não só. Certo, é uma trajetória com várias camadas, acho eu. Vamos a isso então. Muitas vezes associamos-la logo à ferida, não é? Mas a história começa bem antes. Claro. Ela nasceu em Coatzacoalcos, lá no México, em 66, família abastada, raízes libanesas, espanholas. Uhum. E a fonte refere uma coisa curiosa, um diagnóstico de dislexia, e que ela chegou a estudar relações internacionais. Sim, antes de mudar para a representação. Exato. E essa mudança foi mesmo decisiva. O sucesso no México foi, olha, quase instantâneo com a telenovela Teresa. Sim, lembro-me vagamente do nome. Pois, foi entre 89 e 91. Tornou-se uma estrela lá. E isto é importante, acho eu. Ela já era muito conhecida antes de sequer pensar em ir para os Estados Unidos. E que passo? Ir para Los Angeles em 91. A fonte diz que teve dificuldades com o inglês, claro, e preconceito, Sim, o sotaque. por causa do sotaque. A ideia de que isso a limitaria nos papéis era uma barreira muito real na altura. Sem dúvida. Mas ela não baixou os braços. Foi estudar com a Stella Adler, que é uma referência. Uma grande escola, sim, e a persistência acabou por dar resultado, especialmente com a ligação ao Robert Rodriguez. Ah, pois foi. Começou com um filme chamado Road Racers e logo a seguir, pimba, Desperado, em 95. Como António Bandeiras? Exatamente. Esse papel, a Caroline foi a grande porta de entrada dela em Hollywood, diria. Concordo. E depois foi consolidando, não é? Com papéis muito, muito diferentes. Uhum. A Satânico Pandemonium em From Dusk Till Dawn, no ano seguinte, aquela dança com a serpente, quem não se lembra. Icónico. Mas também fez comédia, como Fools Rush In, e entrou em grandes produções, como Wild Wild West, ou até na sátira Dogma. Sim, estabeleceu-se. Relativamente depressa, considerando os obstáculos. Sim. No entanto, o projeto marca mesmo uma viragem. E não só na carreira, mas na demonstração da sua iniciativa, foi ferida. Em 2002. Exato. A fonte descreve-o mesmo como um projeto de paixão. Ela não só atuou, Ela produziu. ela foi a força motriz por trás daquilo, lutou anos pelo filme, sobre uma artista que a fascinava desde muito nova, chegou mesmo a negociar pessoalmente o acesso às pinturas da Kahlo para o filme, imagina. Uau! E o reconhecimento foi enorme. Tornou-se a primeira atriz mexicana nomeada ao Oscar de Melhor Atriz Um marco histórico, sem dúvida. e teve nomeações para os Globos de Ouro, SAG, BAFTA, Serra Awards. Mas, para além dos prémios, o que é que significou ter sido ela a contar aquela história específica? Significa controle criativo, não é? E isso liga-se muito bem ao passo seguinte. Ou melhor, um passo que ela já tinha dado antes. A produtora. Sim, a fundação da Ventana Rosa, em 1999, quer dizer, antes mesmo de Ferida estrear, ela já estava a construir uma plataforma para criar as suas próprias oportunidades, como produzir El Coronel no Tiene quien la escriba, que foi a aposta mexicana para os Oscars nesse ano. Essa visão estratégica é impressionante. É sim! E continua a dar frutos. Ganha um Emmy pela realização da Tamal do Not Miracle em 2004. Certo? E claro, foi produtora executiva e teve aquele papel recorrente na Ugly Betty. Foi um sucesso tremendo. Um fenómeno cultural adaptado em um formato colombiano teve um impacto gigante nos US. Sem dúvida. E enquanto a fazia estudo como produtora, manteve a presença no ecrã com sucessos de bilheteira. Pois foi. Pensamos nos Grown Ups 1 e 2, Ah, sim. Comédias. a voz da Kitty Soft Paws no Puss in Boots e na sequela, ou até filmes de ação como o The Hitman's Bodyguard. Mostra uma grande capacidade de navegar por géneros diferentes e manter-se relevante comercialmente. Exato, e não parou. Mais recentemente entrou em universos gigantescos. A Marvel? Sim, fez de Ajak em Eternos e também recebeu muitos elogios pelo papel em House of Gucci. A Pinauriema, sim. Parece que continua a escolher papéis que desafiam um bocado as expectativas. E a imagem pública dela reflete isso, não é? Se no início era muito rotulada como símbolo sexual, Se era inevitável na altura.
Pois hoje é reconhecida como uma das figuras latinas mais poderosas, mais influentes de Hollywood. A Time nomeou uma das 100 pessoas mais influentes em 2023 e tem a estrela na calçada da fama desde 2021 e solidifica esse estatuto. Claro que sim. A fonte também passa brevemente pela vida pessoal, naturalizou-se cidadã norte-americana, casada com o François-Henri Pinault desde 2009. Tem uma filha, Valentina. Exato. E aquela amizade conhecida com a Penélope Cruz. São pequenos detalhes que completam o quadro. Sim, fazem parte da narrativa pública dela. Então, o que é que retiramos disto tudo, desta análise? A trajetória da Salma Hayek, como a fonte a descreve, é mesmo uma lição de tenacidade. Uhum. Ela não só quebrou barreiras como atriz latina numa indústria, muito difícil, mas redefiniu ativamente o seu papel. Tornou-se produtora, realizadora, para contar as histórias que ela queria contar. E isso leva-nos, talvez, a uma reflexão final. Qual será o legado, o impacto duradouro de figuras como a Hayek, para além dos filmes e dos prémios? Talvez resida na forma como a sua habilidade em navegar e às vezes até desafiar as estruturas de poder da indústria. Como isso não só abriu caminho para outras pessoas, mas também talvez tenha alterado a própria conversa sobre quem tem o direito de controlar a narrativa e, no fundo, o que significa representação autêntica no ecrã. O que é que muda quando a história é contada por quem, antes, não tinha essa voz dominante? Fica a pergunta.